Fala pessoas, tudo certo com vocês? Estou de novo aqui, professor Nozem, para mais uma aula e agora eu vou falar de uma classe que eu amo falar, que é verbo. Sim, verbo é a parte mais importante da língua portuguesa. Ah, professor, já sei porque você gosta de verbo, porque no princípio era o verbo. Nada a ver. Verbo é a parte mais importante, porque é o verbo que trabalha com a nossa língua, que deixa ela bonita, que consegue fazer com que nós tenhamos essa habilidade tão grande de construções gramaticais, de construções lexicais, tudo através do verbo. Verbo é a palavra mais importante, verbo e substantivo. São as duas mais importantes da nossa língua e a gente vai dividir verbo em 3 partes, porque é muita coisa para falar. Então, primeiro, aula, verbo, parte 1, depois verbo, parte 2, verbo, parte 3, e aí a gente finaliza a parte dos verbos. Então vamos lá, para começar, vamos entender aqui o verbo, ó. Verbo é a palavra responsável por expressar ação e estado, de modo geral, tá? Porque também pode ter fenômeno da natureza, certo? Também pode ter lá a relação do o sentimento, pode aparecer no verbo. Então o verbo, basicamente, ação e estado, fenômenos da natureza, tudo bem? E se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Então tudo isso é o verbo, tudo isso mais um pouco. Então quando a gente fala da estrutura básica do verbo, para a gente entender como funciona o verbo tem alguns nuances, algumas coisas interessantes que a gente pode falar, entender para fazer com que a gente possa ter uma relação melhor com o verbo. É por aí o caminho. Porque quando eu tenho uma relação melhor com o verbo, tudo fica mais claro, tudo fica mais nítido dentro da construção sintática, tá? Então olha só, aqui eu vou mostrar para vocês o seguinte, coisa que eu já falei para vocês lá atrás, né? Lembra da radical do verbo, radical das palavras? Então o verbo tem um radical, né? Qual o radical do verbo falar? Fala. Ó, fala. Esse é o radical. É que é a parte que se repete do verbo falar em todas as suas conjugações. Quando eu tenho o radical, eu tenho também aqui essa partezinha que eu vou chamar do quê? Desinência. Lembra disso? Desinência verbal. Por que isso é importante? Porque para o verbo, as desinências, especialmente para o verbo regular, serão importantíssimas para você nunca mais errar a conjugação verbal, certo? A gente vai falar isso numa outra aula, na aula 2 provavelmente do verbo. Mas aqui já fica essa dica. É dominando as desinências verbais que você vai dominar as conjugações verbais, tá bom? Então beleza, aqui está a estrutura básica. Porém, se eu tivesse que dizer para você assim, olha, eu tenho uma vogal temática para esse verbo, qual seria? Seria a vogal A, tudo bem? A vogal A. Por quê? Por que essa vogal temática é importante? Porque é ela que vai me dar as conjugações dos verbos. Então olha lá, os verbos terminados em ar, er e ir, cada um faz parte de uma conjugação. Primeira, segunda e terceira conjugação. Já falei disso para vocês também. Verbos terminados em or entram na segunda conjugação. Por quê? Lá daquela derivaçãozinha bonitinha que era lá o verbo, por exemplo, o verbo por, que é o verbo base para todos os verbos terminados em or. Antigamente era verbo poer, lembra disso? O verbo poer, que o E caiu, né, com o passar do tempo, com a evolução da língua, o E saiu e virou o verbo por. Mas ele mantém, então, sendo segunda conjugação. Verbo por e aí seus derivados. Maravilha? Então, conjugações são essas. E as desinências, né? A gente sabe que eu tenho desinência de número. Então, desinência de número que é o quê? Singular e plural. Tá aqui, ó. O verbo pode ter singular e plural. E desinência de pessoa, que é primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então tá aqui, ó, as desinências, né? Quais seriam nas conjugações isso? Vamos colocar? Então, do singular, eu, tu e ele, certo? E do plural, nós, vós e eles, tá? Beleza? E aí aqui, a partir dessas pessoas e do singular e do plural, que a gente vai construir as conjugações verbais. Maravilha? Show de bola? Tranquilaço, muito fácil até aqui. É uma introduçãozinha bem de boa. Bom, classificação dos verbos. E aqui que vem a parte mais interessante. Os verbos podem ser regulares. O que é um verbo regular? O verbo regular é aquele em que, quando eu conjugo ele, eu não altero o seu radical na conjugação. De novo. O verbo regular é aquele que, quando eu faço a conjugação verbal, eu não altero o radical do verbo na conjugação. Então tá lá, ó. São aqueles que não alteram o radical na conjugação, tá bom? Esses são os verbos regulares. E os verbos irregulares são aqueles que alteram, certo? Alteram o radical na conjugação, beleza? Esses são os verbos irregulares.
Então, beleza, vou trazer dois verbos para vocês, um regular e outro irregular. O primeiro é o verbo estudar, tá? Então tá aqui, ó, o verbo estudar, que é o meu verbo regular. Por que regular? Porque eu tenho aqui, então, ó, o radical, que não vai se alterar durante a conjugação. Você vai encontrar o radical em toda a conjugação. Peguei o presente do indicativo, que é mais fácil para a gente poder entender. Tá lá, ó. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Então tá, eu tenho as pessoas do discurso. Eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas. Tá bom? Beleza? Eu tenho radical? Tenho. Eu estudo. Tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais e eles estudam. Tá aí, radicalzinho identificado. E eu tenho as desinências. Olha só. Desinência, eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais e eles estudam. Essas desinências aqui, para os verbos regulares, vão ser sempre idênticas. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Beleza, show de bola. Radical, desinência. Para o verbo regular, não alterei o radical na conjugação, só construí com as desinências. Beleza. E o verbo irregular, funciona igual? Funciona, só que diferente. Olha só, verbo aqui é o verbo ser, tá ok? Verbo ser que eu estou utilizando. O verbo ser é um verbo irregular, beleza? Então tá lá, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Vamos lá, primeiro, o radical do verbo ser é o próprio verbo, tá? Só que quando você olha na construção, você não tem esse radical em lugar nenhum. Ó, eu sou, tu és. Olha, o tu és. Ele é. Olha, o é que você tanto usa aí, o verbo ser conjugado na terceira pessoa do presente do indicativo. Olha só, a terceira pessoa do singular ainda, né? É, nós somos, vós sois e eles são. Sacaram essa ideia? Olha que interessantinho. Você tem aqui um verbo conjugado no presente do indicativo, que é o mesmo tempo verbal desse aqui, só que ele é irregular, ele altera inteiramente o radical. Totalmente. O radical não aparece em lugar nenhum, porque esse verbo é totalmente irregular. Quer ver mais um outro verbo irregular, que é legal de você trabalhar a conjugação? Verbo irregular, verbo haver, tá? Vou pegar aqui, ó, por aqui do ladinho. Deixa eu fazer diferente, peraí. Deixa eu trocar esse verbo ser aqui e colocar em cima da conjugação dele aqui. Vou botar do ladinho aqui agora o verbo haver. Olha o verbo haver, que bonito. Vamos conjugar o verbo haver aqui? Verbo haver no presente do indicativo. Eu o quê? Eu avo? Eu avou? Eu aveia? Eu aveio? Não, eu hei. Eu hei de vencer essa batalha. Eu hei tu? Eita, não. As. Ele. A. Opa! Olha só. Verbo haver, terceira pessoa do singular, do presente do indicativo. Esse A com H que você tanto usa e muitas vezes nem se liga nisso. Eu hei, tu has, ele há. Nós havemos. Vós haveis. E eles hão de passar no concurso. Deixa eu apagar aqui esse hão que ficou estranho, fazer de novo. Eles hão. Olha que doideira. Eu só vou encontrar o radical do verbo haver, que é esse aqui, ó, em duas pessoas. Na primeira do plural e na segunda do plural. Olha que louco. Em mais nenhuma pessoa eu tenho o radical. Por isso que ele é um verbo irregular. Entre outras coisas que nós vamos ver depois, mais pra frente. Então, olha que interessantíssimo o uso desse verbo haver aqui também, nessa conjugação. Muda tudo, né? Só tem duas pessoas que mantêm o radical. Aqui no verbo ser, nenhuma pessoa mantém o radical. Então, olha que louco. É por isso que os verbos irregulares são mais complexos que os verbos regulares. Os verbos regulares vão ser sempre iguaizinhos na construção, enquanto os verbos irregulares, cada um tem sua particularidade. E é essa particularidade que ele precisa dominar.
Beleza? Mas eu vou aprofundar isso aqui na outra aula, tá bom? Nessa aula aqui a gente vai só dar um panorama do que rola, do que acontece, do que a gente pode encontrar em relação a tudo isso, pensando no verbo em si, tá bom? Vamos voltar aqui? Temos mais coisas para falar do verbo ainda, então vamos lá. Pessoas, então olha só, algumas coisinhas importantes. Os verbos, eles podem ser defectivos. Professor, defectivos aqui defeca? Não, para com isso. Nada a ver. Não é com que defeca, é que tem um defeito de conjugação. Olha isso. Defectivos são aqueles que têm um defeito de conjugação, certo? Esses são os verbos defectivos. Então, olha quais são os defectivos. Verbos impessoais são defectivos. Por quê? Porque são verbos sem sujeito. Consequentemente, eles vão ter a conjugação em uma pessoa somente. Como assim? Quando eu falo que o verbo é impessoal, ele vai ser conjugado na terceira pessoa do singular, tá? Qual o caso primeiro aqui, ó? Esse verbinho bonitinho aqui, ó. Verbo haver no sentido de existir, acontecer, né? São aquelas questõezinhas bonitinhas que você já viu várias vezes. Então, verbo haver no sentido de existir, ele não tem plural. Ele sempre fica na terceira pessoa do singular e nunca tem sujeito. Esse é um verbo que tem um defeito de conjugação, porque ele só pode ser conjugado na terceira pessoa do singular. Não existe outra possibilidade. Não tem outra. Então, verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, fica na terceira pessoa do singular e não tem sujeito. De novo, verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, fica na terceira pessoa do singular e não tem sujeito. Verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, fica na terceira pessoa do singular e não tem sujeito. Ou seja, eu não posso escrever haviam muitas coisas entre nós. Tá errado. Haviam é plural e não tem plural esse verbo. Verbo haver tá no sentido de existir, né? Haver, existir é a mesma coisa aqui, sinônimo. Muitas coisas entre nós. Ah, mas muitas coisas não é o sujeito dele? Não, porque o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, fica a terceira pessoa do singular e não tem sujeito. Então, havia muitas coisas. Eu não posso usar o verbo haver aqui com o plural. Colocar haviam, ah, mas é tão mais bonito, professor. Mais bonito colocar haviam. Não, é feio, tá errado. Lembra que eu falei para vocês numa outra aula? Caiu estranho aqui, tá certo na gramática? Aí, havia muitas coisas é estranho. Se caiu estranho aqui, tá certo na gramática. Grava isso, importante. Caiu estranho aqui, tá certo na gramática. Havia muitas coisas entre nós. Verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, fica a terceira pessoa do singular e não tem sujeito. A mesma coisa ocorre com o verbo fazer, tá? O verbo fazer, quando tá também nessa relação temporal, certo? Quando tem a ideia de tempo, ele vai ficar também no singular. O verbo fazer é quando eu falo assim, ó, faz anos que não a vejo. Faz anos que não a vejo. Não posso falar fazem anos. Ninguém vai fazer os anos, botar na panela e fazer. Não existe isso. Então, faz anos. Verbo fazer com relação temporal, ou seja, como tempo transcorrido, também é impessoal. Fica na terceira pessoa do singular e não tem sujeito. Verbo fazer, como tempo transcorrido, ele é impessoal. Fica na terceira pessoa do singular e não tem sujeito. Faz anos, faz dias, faz minutos, faz horas. Sempre assim. Ah, professor, caiu estranho aqui. Se caiu estranho aqui, tá certo na gramática. Beleza? Não sei se você entendeu o que eu disse, eu vou repetir só para você gravar de uma vez por todas. Verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, fica na terceira pessoa do singular e não tem sujeito. Verbo fazer, como tempo transcorrido, ele é impessoal, fica na terceira pessoa do singular e não tem sujeito. Beleza? Então, são verbos que têm aí um problema de conjugação, verbos defectivos. O fazer também, tá? Também é em relação a tempo, assim como o estar e o ser. Mas aqui em relação temporal mesmo, ó. Faz frio, tá vendo aqui, ó? Faz frio, certo? Também fica na terceira pessoa do singular. Está frio, é frio. Tudo isso, terceira pessoa do singular. Tem que lembrar disso aqui, ó. Tem que lembrar disso aqui. Não pode pôr no plural. E só pode conjugar na terceira pessoa. Beleza? Importantíssimo, importantíssimo. Verbos que expressam fenômenos da natureza também vão ficar aí na terceira pessoa, certo? E também não tem sujeito. Ó, choveu muito hoje. Olha aqui, choveu, nevou, ensolarou, beleza? Não dá para fazer uma conjugação desse verbo. Esse verbo só pode ser escrito assim. Não posso, ai, choveram hoje. Não, choveu hoje.
Não existe o plural disso. Ensolararam hoje, entardeceram hoje, não. Nesse sentido, de fenômeno da natureza, somente dessa forma aqui. Beleza? Também vai ser aí verbo defectivo, tem um defeito de conjugação. Só pode ser conjugado na terceira pessoa. Isso é regra. Tem que anotar, tem que gravar. Beleza? Tá tudo no seu material aí, tá tudo aqui para você também. Beleza? Outra situação, verbos unipessoais aqui, ó. São os que têm sujeito, ó, são os que têm sujeito, tá? Mas só ficam em terceira pessoa. E aqui pode ser terceira pessoa do singular ou do plural, tá? Nesse caso aqui pode ser tanto singular quanto plural. Normalmente, verbos que expressam vozes de animais. Vou colocar aqui, ó. Vozes de animais. Vozes de animais. Opa, vozes de animais. Espera aí. Vozes de animais, tá? Ó, cacarejar, coachar, latir, beleza? Quando você vai fazer aí, vai escrever uma oração, você vai fazer como? Ah, a galinha cacarejou, ou as galinhas cacarejaram. Só pode ser terceiro do singular ou do plural, não tem jeito de ser de outra forma. Então, coachar, coachar é do sapo. O sapo coachou, os sapos coacharam. É só terceira pessoa do plural ou do singular. Latir, o cachorro latiu, os cachorros latiram. Não existe outra possibilidade. Mugir, mugiu e mugiram. Ah, mas não pode dizer eu lati? Não. Não. Porque daí você está usando de forma figurada, porque você não late. Ah, eu lato sim, professor. Au, au. Não, nada a ver. Você imita o latido. Quem late é o cachorro. Então sempre terceira pessoa do singular ou do plural. Beleza? São verbos também que são defectivos, que têm um defeito de conjugação em relação a essa construção. Esses verbinhos aqui são mega importantes. Volte e meia aparece para você na prova. E especialmente carreiras militares tem muita prova que aparece esses verbos aqui. Porque as pessoas não gravam essas informações. E eu vou ficar batendo essa tecla aqui até você entender. Verbos impessoais, terceira pessoa do singular. Verbos unipessoais, terceira pessoa ou do plural ou do singular. Normalmente você vai utilizar para vozes de animais. Guarde isso, por favor, é importante. Você precisa guardar isso, não pode esquecer disso, pelo amor de Jesus. Bom, nós temos mais coisinhas para falar. Olha que bonitinho. Para verbos pessoais, tem alguns que não apresentam algumas flexões por causa da fonética, certo? Ou até mesmo da morfologia da escrita, tá? Então tem a ver com a escrita ou a fonética. Olha aqui, falir. Verbo falir. Veja, estou falando falir, né? Foi a falência. É verbo falir. Como é que eu conjugo o verbo falir? Eu falo, tu fales, ele fale? Não, professor, é eu falho, mas é o verbo falhar, é outro verbo. Verbo falhar é uma coisa. Verbo falir é outra. São coisas diferentes, tá? Falhar e falir. Falir, eu falo, mas aí eu falo é a mesma coisa que conjugar o verbo falar, né? Aí eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos aos falar, eles falam. Beleza. Mas o falir, eu falo? Não, mas daí eu falo é falar. Então, devido a isso, eu não consigo conjugar esse verbo aqui em algumas pessoas de alguns tempos verbais. Tá? Então, ele faliu no passado, beleza, ele faliu. Agora, ele falou, ele faliu, ele falhou. Beleza, então aí muda. Então, agora, o falar no presente do indicativo tem uma conjugação. Eu falo, tu falas, ele fala. Falir, eu falo, não dá. Tu fales, não dá. Ele fale. Talvez. Então veja, primeira e segunda pessoa já não dá. Sacaram? O verbo falir tem problemas de conjugação. Se tem problemas de conjugação, tem problemas aí na construção. É um verbo com defeito de conjugação. Beleza? Todas as vezes que eu pegar um verbo com defeito de conjugação, ele entra aqui na parte dos defectivos. Então, outro que é interessante aí, verbo computar. Computar é estranho. Porque se você conjugar o computar, olha só, eu computo, beleza. Tu computas? Ele computa? Fica estranho, né? Eu computo, tu computas, ele computa. É uma coisa meio estranha, fica meio agressiva gramaticalmente falando. Né? Eu computo, tu computas, ele computa.
e sem. Não, esquece, tá? Então não dá para conjugar esse verbo porque na escrita cria uma cacofonia estranha. Esse verbo não vai ter conjugação em algumas pessoas do discurso também e em alguns tempos verbais. Beleza? Isso é gramaticalmente validado, ok? Então não dá para conjugar esse verbo também. Apesar de existir essa conjugação, assim, digamos, logicamente existe, mas gramaticalmente foi abolida essa conjugação, tá? Verbos abundantes. Verbos abundantes. O que são verbos abundantes? São aqueles que têm mais de uma forma de particípio. E isso é importante, hein? Tem alguns verbos que eu tenho duas possibilidades de escrita de particípio, que é o particípio regular e o particípio irregular. E aí o que acontece? Olha só, anexo e anexado. Então, ele tinha anexo, estava anexado. Não. Está anexo, tinha anexado. Beleza? Anexo e anexado. São duas formas do verbo anexar. As duas estão corretas, porém, cada uma tem um verbo auxiliar diferente. Aqui, ó, verbo ser e verbo estar. É anexo, está anexo. Aqui, verbo ter e verbo haver. Tinha anexado, havia anexado. Beleza? Então só muda os verbos auxiliares que acompanham eles. Impresso e imprimido. Os dois existem, tá? Mesma coisa. Imprimido, ter e haver. Impresso, ser e estar. É impresso, está impresso. Tinha imprimido, havia imprimido. Professor, imprimido é tão feio. Imprimido é feio, mas tá certo. Aí, professor, caiu estranho aqui. Então, tá certo na gramática. Lembra disso? Caiu estranho aqui, tá certo na gramática. Beleza? Então, os dois também existem, entre outros. Você tem uma tabelinha aí no seu materialzinho. E se quiser uma tabela mais aprofundada, se encontra na gramática lá, minha e da professora Giancarlo. Beleza? Verbos anômalos. Conjugações idênticas. O que acontece? Eu tenho dois verbos em que no pretérito perfeito a conjugação dos dois é idêntica. Como assim, professor? Olha só. Vamos conjugar o verbo ser, no passado. Tipo, eu fui um menino levado. Tu foste um menino levado. Ele foi um menino levado. Nós fomos meninos levados. Vós fostes meninos levados. Eles foram meninos levados. Beleza. Verbo ser no passado, ok. Verbo ir no passado. Eu fui ao supermercado, tu foste ao supermercado, ele foi ao supermercado. Nós fomos ao supermercado, vós fostes ao supermercado, eles foram ao supermercado. Opa, peraí. Então quer dizer que verbo ser e verbo ir no pretérito perfeito do indicativo tem a mesma conjugação. Sim, verbos anômalos. Tem uma anomalia na conjugação. São duas conjugações iguais. Beleza? Para verbos diferentes. Ok? Mas só no pretérito perfeito indicativo. Show de bola até aqui? Maravilha. Tranquilos. Estão entendendo essa dinâmica toda? Muito bem. Falta um pouquinho de coisa para falar para vocês. A gente vai arrematar agora para poder finalizar essa parte inicial dos verbos e aí entrar no aprofundamento nas próximas aulas. Beleza? Vamos lá então. Muito bem, pessoas. Olha só. Então a gente tem lá as formas nominais do verbo. Formas nominais do verbo acontece porque o verbo tem essa possibilidade de ter umas relações nominais. Primeiro, ela pode ser no infinitivo, né? O infinitivo está aqui, ó. É aquele verbo que termina em R. Então, por exemplo, o verbo cantar, nessa forma aqui, ó, terminou em R, está no infinitivo. Ele pode ser o verbo, sei lá, olhar, tá aí, ó. O verbo olhar, terminou em R. O verbo correr, está na sua forma do infinitivo. O verbo partir está na sua forma do infinitivo também. Beleza? É isso assim que funciona o infinitivo. O gerúndio, né? Que tanta gente fala, porque o gerundismo... Tal. Tem que tomar cuidado mesmo com o gerundismo, né? Estaremos fazendo, estaremos encaminhando, porque ele dá uma sensação de que nunca vai acontecer. Então precisa tomar cuidado com o gerundismo. Então olha lá, ó, o gerúndio terminado em NDO. Então o cantar fica como? Cantando. Ó, cantando. O olhar fica como? Olhando. O correr, correndo. O partir fica como? Partindo. Não vai caber o partir aqui. Então, partindo. No particípio, ele é terminado em DO, certo? Em DO. Então, vamos lá. Particípio seria como do cantar? Cantado. Olha lá, terminou em DO. Do olhar, olhado.
No correr, corrido. No partir, partido. Certo? E assim são as formas nominais. Obviamente que você vai encontrar muitas delas junto com uma locução verbal, que é ser um verbo auxiliar mais o outro verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Então, estava cantando, tinha cantado. Tudo bem? Juntei o estava e o ter a esse verbo que está na terminação do gerúndio particípio ou no infinitivo. O infinitivo tem a possibilidade de aparecer sozinho também, sem estar com uma locução verbal. Por exemplo, é preciso combater o mal. Percebe que aqui, ó, combater está na sua forma de infinitivo, impessoal, porque aqui está de modo genérico, por isso que ele é impessoal. Ele é impessoal, porque é de modo genérico, tá? Genérico. Ele é impessoal, então é preciso combater, beleza? Está aqui de modo genérico. Normalmente o gerúndio particípio aparece na locução verbal. Então tinha cantado, tinha olhado, tinha corrido, tinha partido. Estava cantando, estava olhando, estava correndo. Beleza? Vai estar dentro da locução verbal, que são dois verbos. Sempre lembra que eu falei para vocês. Locução verbal, dois verbos com a função de um só. Dois ou mais verbos, na verdade. Tá? Daqui a pouquinho, na outra aula, a gente fala um pouquinho mais sobre locução verbal. Então, aqui tá as formas nominais. Show? Beleza. E eu tenho também o infinitivo pessoal, que ele é inclusive conjugável. Você vai poder conjugá-lo aí dentro das pessoas do discurso. Tá aqui, ó. Para te ajudar na conjugação, eu já te dei aqui uma dica, olha só. Você usa o para diante de cada uma das conjugações para conjugar o infinitivo pessoal, tá? Você vai usar o para na frente, beleza? Para eu ter, ó. Para tu teres. Para ele ter. Para nós termos. Para vós terdes. Para eles terem. E assim eu construí a conjugação do verbo ter no infinitivo pessoal. No infinitivo impessoal, ele vai ficar sempre dessa forma original dele e não vai ter conjugação. Então aqui ele é genérico, aqui ele é mais específico, tá? Então ele é mais específico, porque tem as pessoas do discurso. Tudo bem? Específico devido às pessoas do discurso. É assim que ocorre a construção desses elementos aqui das formas nominais. Maravilha, olha só, então eu conversei com vocês sobre as formas nominais, sobre os principais elementos do verbo. Aqui eu trabalhei com as características gerais dos verbos. De novo aqui, professor Nozen, para mais uma aula, verbo parte 2. Algumas coisas interessantes, detalhezinhos que você talvez, olhe, tenha se enroscado na vida com o verbo. A gente vai tentar desmistificar para vocês. E começando falando da tal da locução verbal. Nós já conversamos que existe locução de vários tipos. Locução verbal não vai ser diferente. Vai ter aí dois ou mais verbos fazendo a função de um só. Então lembra sempre, falei locução. Locução é a junção de duas ou mais palavras para fazer a função de algo, ou do adjetivo, ou do verbo, do advérbio, da preposição, da conjunção, tá bom? Então tá aí, ó. Locução verbal é construída por dois ou mais verbos, tá bom? Aqui, ó. Dois ou mais verbos, sendo um verbo principal, e aqui eu vou grifar bem isso aqui, e o outro verbo auxiliar. Então pensa assim, toda locução verbal tem um verbo que é o principal e tem outro que é o auxiliar, beleza? Ou pelo menos um principalzão e outros auxiliares, tá bom? Vamos lá. Vamos entender aqui, ó. Estou lendo a revista. Beleza.
Quando você olha para cá, onde eu tenho minha locução verbal? Tá aqui a locução, ó. Estou lendo, certo? Então isso aqui é minha locução verbal. Eu tenho dois verbos e agora sim, agora é a parte que você precisa gravar. Olha só, um é verbo principal e o outro auxiliar. Sempre o verbo principal é esse aqui, ó. É aquele que vai estar no final, certo? Esse é o verbo principal. E ele vai estar na forma aí nominal, beleza? Lendo tá no gerúndio, beleza? NDO, tá? Sempre o verbo principal vai estar aqui. E o verbo auxiliar vai estar aqui, ó. Esse é o verbo auxiliar. E o verbo auxiliar, ele é responsável por trazer a conjugação do verbo, ou seja, o tempo verbal, a pessoa do discurso e o número. Beleza? Então olha só, vou anotar aqui do ladinho, ó. O verbo auxiliar, desculpa, vamos fazer diferente primeiro. Vou fazer aqui, ó. Fazer primeiro o verbo principal, vai. O verbo principal vai estar na forma nominal. E ele é que traz a ação, tá? Ele que traz a ação da locução verbal. Então, o verbo principal está na forma nominal, traz a ação. Lendo, está na forma nominal, gerúndio, e é a ação. Qual é a ação? Ler, beleza? Então, grava aí, verbo principal, ele vai estar no finalzinho, vai estar na forma nominal, ou no gerúndio, ou no particípio, ou no infinitivo, e é ele quem traz a ação da locução verbal. Então tá aqui, ler é a ação. O verbo auxiliar, certo? O verbo auxiliar, ele vai estar junto do verbo principal, e é ele quem traz modo, tempo, número e pessoa. Certo? Isso é importante, ou seja, ele vai trazer para mim, estou. Qual é a pessoa? Primeira, eu estou. Número, singular. Agora, tempo, eu estou presente. Modo, indicativo. Beleza? Tudo isso, esses 4 elementos, estão aqui no estou. Eu, primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo. Ok? Então, aqui vai estar modo, tempo, número e pessoa. Isso é importante, tá? Muito importante. Vou deixar destacado aqui no cantinho para você. E se você não tiver aí, destaca no teu material ou copia no teu material com essas palavras também. Pode ser, tá bom? Olha lá. Ninguém poderá entrar. Ninguém poderá entrar. Então vamos lá. Locução verbal, poderá entrar. Essa é a minha locução verbal. Verbo principal, entrar, tá aqui no infinitivo. Esse é o principal, que traz a ação, certo? Entrar é ação, beleza? Poderá, tá aqui, sendo o meu auxiliar. Agora, se ele é auxiliar, ele traz modo, tempo, número e pessoa. Poderá é futuro, tempo futuro. Futuro do presente, do indicativo, modo. Pessoa, eu poderei, tu poderás, ele poderá. Ó, poderá, terceira pessoa do singular. Fechou? É assim que funciona a locução verbal. Isso é o básico do básico do básico da locução verbal. Mas tem que saber, porque quando a gente vai começando a aprofundar a locução verbal, ela pode confundir nossa cabecinha, tá? Tinha ocorrido um problema. Vamos lá. Tinha ocorrido um problema. Pegamos aqui locução verbal. Tinha ocorrido. Locução verbal. Verbo principal. Verbo principal está no particípio. Está aqui. Verbo auxiliar está aqui. Tinha. Então, tinha ocorrido um problema. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha. Pode ser ele, né? Tinha ocorrido um problema. Ou um problema seria o sujeito, que no problema tinha ocorrido. Então, tinha, terceira pessoa, do singular. Então, modo passado, tinha, passado, pretérito, tempo pretérito, imperfeito, certo? Eu tinha, tu tinhas, ele tinha. Nós tínhamos, é isso aí. Pretérito imperfeito do indicativo. As 4 coisinhas estão no verbo ter. Sacaram isso, gente? É bem interessante, é bem importante você entender aqui essa parte básica, porque depois quando a gente for começar a aprofundar, misturar com outras coisas, pode ser que tua cabecinha meio que se perca. Então, grava bem isso, anota bem isso, tá bom? Então, ocorrer é a ação, ter ali é um verbo auxiliar desse aqui. Tempo composto. O que acontece? No tempo composto,
O verbo auxiliar sempre será ter e haver. Vou grifar aqui para você, ó. Ter ou haver, no tempo composto. E o principal estará no particípio. Anota isso aí, hein? O verbo principal vai estar no particípio. Ou seja, aqui a construção é mais estática. No tempo composto eu vou ter o verbo ter ou haver como auxiliar e o meu principal vai estar obrigatoriamente no particípio. Então vamos lá. Ele já tinha saído da festa. Então vamos lá, quando me ligou. Tá. Ele já tinha saído, tá aqui. Esse é o meu verbo de tempo composto. Como assim tempo composto? Tinha saído. Qual outro verbo eu poderia colocar no lugar aqui, ó? Tinha saído da festa quando ele me ligou. Ligou é pretérito perfeito. Beleza? Beleza. Não tem aqui nenhum problema. Agora, tinha saído é a mesma coisa que falar assim, ó. Ele me ligou, mas ele saiu antes. Ou seja, o tinha saído é um passado anterior ao passado de ligar. Opa, eu já ouvi falar disso alguma vez na vida. Isso chama-se pretérito mais que perfeito. Então, ele já saíra da festa quando me ligou. Percebeu que em vez de usar o saíra, usei o tinha saído? Eu já falei isso numa aula para vocês aqui. Eu já falei que o tinha saído, a locução verbal tinha saído, que é o que a gente faz no dia a dia. A gente usa o mais que perfeito dentro do verbo composto. A gente usa esse verbo composto aqui, ó. Certo? Tinha saído. Então, por isso que no verbo composto tem que ter sempre ter e o haver para a construção dele. E aí, se você olhar, né? Ó, a ação de sair está aqui no particípio, verbo principal, e o verbo auxiliar está aqui. Nesse caso aqui, a gente sabe que essa junção equivale a saíra, que é pretérito mais que perfeito. Maravilha? Tranquilo? Entendido? É bem devagarzinho assim mesmo que a gente vai entendendo como funcionam as locuções verbais. Tem muito detalhezinho que a gente precisa ir identificando, investigando para poder ficar bem de boa com isso. Ó, o valor do dólar tem aumentado. Vamos lá. Onde eu tenho aqui mais uma locução. O valor do dólar tem aumentado. Tá aqui, ó. Tem aumentado, beleza. Agora, o auxiliar, desculpa, o principal tá aqui. Verbo principal, aumentar. Terminou em particípio. E o meu verbo auxiliar tá aqui. É o verbo ter. Então, ter mais verbo principal, já sei que é tempo composto, o valor do dólar aumentara. Ok, tá tudo bem. Tá? Tudo certo. Beleza, é isso? Então eu tenho aqui um tempo composto, que é a construção sempre do ter e o haver, mais um verbo principal no particípio. Isso é obrigatoriamente ser assim, tá? Para que tenha um tempo composto. Fácil até aqui, de boas, suavão. Sus que nem mousse, leve como a neve, de boa na lagoa, manso feito ganso, suave nessa nave, beleza na represa, legal na federal, quietar no militar. Inventei agora essa. Quietar no militar. Muito bem. Vamos lá, vamos lá. Seguimos aqui, pessoas. Então, olha só. Voz passiva na locução. Vamos entender isso aqui. Eu tenho a possibilidade de ter na locução uma voz passiva. E aí, para isso, usam-se os verbos ser, estar. Opa, faltou um R aqui. Estar, não é estar. Estar, ficar. E entre outros, tá? São só alguns. Nossa, esse meu R virou qualquer outra coisa menos um R. Pera aí. Deixa eu melhorar. Deixa eu fazer certo esse negócio aqui, né? Deixa eu melhorar. Estar, ficar. Entre outros, tá? Entre outros. Só para ficar mais de boa aí. Então vamos lá, vamos entender aqui, ó. A matéria é estudada pelos alunos. Onde eu tenho a locução verbal aqui? A matéria é estudada pelos alunos. A locução verbal está aqui, ó. É estudada. Essa é a minha locução verbal. Eu estou dizendo aqui para vocês que é uma voz passiva na locução verbal. Lembrando, voz passiva é quando o sujeito sofre a ação. Beleza? Qual seria o sujeito aqui? Quem é estudada? A matéria. A matéria é meu sujeito, tudo bem. Fazer aqui um apontamento, só para você lembrar disso. Então aqui é o sujeito. Beleza. E ela sofre a ação de ser estudada. Beleza. Então, o que aconteceu? Eu construí a locução verbal. Qual é o meu verbo principal? Está aqui, ó. Verbo principal, a ação de estudar, está no particípio aqui. Professor, mas é estudada porque está no feminino? Porque as formas nominais do verbo permitem fazer a concordância de gênero, tá?
Então, o particípio, o gerúndio, permitem essa concordância. Então, olha lá, ó, estudada quem? A matéria, concordando com a matéria. O gênero faz parte. Já que eu tenho um verbo na forma nominal, ó, verbo na forma nominal, ele tem características do nome, que é, por exemplo, ter gênero, né? Feminino ou masculino, beleza? Concordando com o sujeito matéria. E eu tenho o auxiliar, que é o verbo ser, que está aqui. Beleza? Então, a matéria é estudada pelos alunos. Opa, agora ficou fácil, hein? Porque aqui, ó, pelos alunos, os alunos é quem estudou, fazem ação aqui nesse caso. Isso aqui é o meu agente da passiva. Beleza? São eles quem agem na oração passiva. Agente da passiva. Os alunos agem na oração passiva. Tranquilaço, show de bola, suavão. Show de bola, XDB. Mais uma. A festa será organizada por nós. Beleza? Mesma coisa. Vamos lá. Será organizada, aqui eu tenho a minha locução. Beleza. Eu tenho meu verbo principal, organizada. Eu tenho o verbo ser aqui de auxiliar. E aí, você vai me perguntar, tem sujeito? Tem, né? Quem será organizada? A festa. Está aqui o meu sujeito. Sofre a ação de ser organizado. Por quem? Por nós. Né? Então quer dizer que por nós é o meu agente da passiva. Porque é quem age nessa oração. Então eu tenho uma voz passiva usando uma locução. Tudo bem? Sem problema nenhum. Tudo certo. Maravilha. Show de bola. Tranquilo isso, né? Bem de boa. Muito bom. Locução com tempo composto e voz passiva. Aqui a coisa vai engrossar o caldo agora. Certo? Porque eu tenho, primeiro, locução verbal, com tempo composto e ainda a voz passiva. Então, são três coisas. Eu vou juntar tudo que eu falei para vocês agora nisso aqui. Então, vamos lá. Temos o auxiliar do tempo composto, que é normalmente aí o haver e o ter, né? Então, tá aqui, ó, auxiliar do tempo composto, ter ou haver. E ainda teremos o auxiliar da voz passiva, que normalmente é o verbo ser, tá? Então, aqui... Com toda certeza, o auxiliar do tempo composto, ter e haver. E possivelmente, sim, 90% das vezes, auxiliar da voz passiva, o verbo ser. Ok? Então vamos lá. Tenho sido maltratado por ela. Então calma, vamos entender aqui. Primeiro, qual é a locução verbal presente aqui? Olha que doido a locução aqui, ó. Tenho sido maltratado. Tudo isso. Então lembra, eu tenho que ter... o verbo do tempo composto, eu tenho que ter o verbo da voz passiva e tem que ter o verbo principal. Então eu vou ter três. Sacaram? Olha que doido. Então quer dizer, do tempo composto, haver ou ter. Tem esse verbo aí? Tem, tá aqui, ó. Beleza. Do auxiliar da voz passiva, verbo ser. Tem o verbo ser? Tem, tá aqui, ó. Deixa eu fazer diferente, peraí. Fazer com outras cores, para ficar equivalente ali, ó. Haver ou ter, tem aqui. Auxiliar da voz passiva, verbo ser. Tá aqui, ó, sido. É o verbo ser, tá aqui. E ainda eu tenho maltratado, que é o meu verbo principal. Então vamos lá. Auxiliar. Não, peraí. Outra cor, professor, outra cor. Vai, paga bem, isso. Ó. Auxiliar do tempo composto, tá? Auxiliar da voz passiva e o verbo principal. Por que a voz passiva? Tenho sido maltratado por ela. Ela é o meu agente da passiva. Ela age sobre o sujeito. Qual é o sujeito aqui, gente? Eu, que está oculto, porque eu tenho. Perceberam que aqui eu continuo tendo da conjugação verbal? Eu tenho sido. Então, está oculto eu ali, ó. Sujeito sofrendo a ação do agente da passiva. Que louco, né? Loucurinha, não? Loucuretes. Loucuretes, mais um. Eles tinham sido vistos no shopping. Vamos lá. Locução. Tinham sido vistos. Tá aqui. Eu tenho auxiliar do tempo composto. Tenho. Auxiliar do tempo composto.
Eu tenho o auxiliar da voz passiva. Tenho. Sido auxiliar da passiva. E tenho o principal. Verbo principal. Tudo bem? Eles tinham sido vistos no shopping. No shopping é lugar. Eles foram vistos por alguém, né? Alguém os viu no shopping. Então, a ação de alguém que está oculto aqui, certo? É sobre o meu sujeito. Então, eu tenho toda a estrutura básica. Nesse caso aqui, da locução com tempo composto e voz passiva, eu preciso fazer esse passo a passo para identificar todos os elementos. O ter e o haver, do tempo composto, o verbo ser, que normalmente é da voz passiva, e mais o verbo principal. Sacaram isso? Não é tão complexo, né? É só juntando tudo que eu já mostrei para vocês em uma coisa só. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoas? Maravilha? Tá complexo? Tá mais ou menos? Beleza. Então agora fechou essa parte, está sossegado. Partimos para um outro momento que também vai ser de desmistificação de mais coisas em relação ao verbo. Vamos lá? Muito bem, pessoas, olha só. Como que funciona então a relação dos tempos verbais para a conjugação verbal também? Olha que interessante que eu fiz aqui, ó. Peguei todos os verbos regulares, beleza? E tirei os radicais de todos os verbos regulares. Como assim tirei o radical, professor? Ué, se você lembrar, eu falei que os verbos regulares são aqueles que conjugados não alteram o radical. Tudo bem? Beleza, até aí tudo bem. Se não altera o radical, eu preciso do radical dos verbos para conjugá-los? Não, eu só preciso das desinências, ou seja, da parte final do verbo. E coloquei todas as desinências para vocês aqui. Então olha só, no presente indicativo, e aí eu estou falando de todos os tempos verbais do modo indicativo, lembrando que modo indicativo é uma certeza de acontecimento, eu fiz aqui a separação das primeiras conjugações, ar, a segunda er e a terceira ir. Peguei só as desinências e coloquei para vocês conjugados. Então imagine lá, pegar aqui, ó, verbos terminados em ar regulares, tá? Só os regulares. Termina em o a primeira pessoa, como assim? Por exemplo, pegar o verbo cantar. Cantar é verbo regular terminado em ar. Então eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Por isso que eu tirei fora os radicais. Pensa, se pegar o verbo estudar, que também é regular. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, eu preciso saber do radical? Não, eu preciso saber da desinência. Essa desinência é a mesma para qualquer verbo regular terminado em ar no presente do indicativo. Então, se eu souber as desinências, eu não preciso me preocupar com mais nada. Beleza? Ó, terminados em er, verbo correr. Eu corro, tu corres, ele corre. Corremos, correis, correm. Sobre o verbo comer. Eu como, tu comes, ele come. Comemos, comeis, comem. A desinência é a mesma para qualquer verbo regular terminado em er. A mesma coisa para os verbos terminados em ir. Verbo partir. Eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, nós partimos, eles partem. Pronto. Olha, professor, então quer dizer que todos os verbos terminados em ir vão ser dessa forma? Exato, desde que ele seja regular. Beleza? Verbos terminados em ir aí, terminados sejam regular. Partir tem também o dormir. Eu durmo, tu dormes, ele dorme. Dormimos, dormis, dormem. Pronto. É tudo igual, a desinência é a mesma para os verbos que são regulares. Show? Tranquilo? Fácil, presente indicativo? A mesma coisa ocorre no pretérito perfeito. Lembrando que pretérito perfeito é uma ação que ocorreu no passado e terminou no passado. Beleza. Então tá lá, terminados em ar. Verbo estudar ou verbo cantar, tanto faz. Eu estudei, tu estudaste, estudou. Estudamos, estudaste, estudaram. É a mesma coisa que eu fiz no presente. Então se eu souber aqui da conjugação nesse tempo verbal, ou melhor, das desinências nesse tempo verbal, para qualquer verbo terminado em ar vai ser a mesma coisa. Terminados em er, eu corri, tu correste, ele correu, nós corremos, nós corremos, eles correram. Pronto. É sempre a mesma desinência. Entendeu? Fácil, muito tranquilo. Eu comi, tu comeste, ele comeu, comemos, comeste, comeram. O radical não importa, porque se o verbo é regular, o radical vai ser sempre o mesmo. O que importa é a desinência. Ó, a desinência terminada em ir, eu parti, tu partiste, partiu, partimos, partistes, partiram. Simples assim, fácil assim. Agora, obviamente, tem esses verbos aqui e tem também pretérito imperfeito. E o pretérito imperfeito é a primeira mudança que nós temos. Por quê? No pretérito imperfeito, nós temos aí os terminados em ar, que vai ter uma terminação só para eles, então estudar ou cantar, né? Eu estudava, 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 estudávamos, estudáveis, estudavam. Beleza. Cantava e assim por diante. O ar é sempre assim. Agora, olha só, verbos terminados em er e ir, para o pretérito imperfeito, que é uma ação ainda inacabada, que não se sabe se já terminou, do passado, que não se sabe se já terminou, eu tenho a mesma desinência para os verbos terminados em er e ir. Então, ó, correr, eu corria, corrias, corria, corríamos, corrias, corriam. Partir, partia, partias, partia. Partíamos, partias, partiam. Pronto. A desinência do er e do ir é a mesma para os verbos do pretérito imperfeito. Temos agora o pretérito mais que perfeito, que é aquela ação anterior a uma outra ação. É o passado passadão, vamos lá?
Terminados em ar, eu cantara, tu cantares, ele cantara, cantáramos, cantares, cantaram. Também sempre da mesma forma. Os terminados em er, correra, correras, correra, correramos, correres, correram. Então, olha só, se eu souber essa desinência, eu conjugo qualquer verbo nessa estrutura. Terminados em ir, eu partira, tu partiras, ele partira, partíramos, partireis, partiram. Maravilha. Essas conjugações que estou colocando aqui, essas desinências, só valem para os verbos regulares, tá? Ó, outro verbo agora no futuro do presente. Terminados em ar, eu cantarei, cantarás, cantará, cantaremos, cantareis, cantarão. Lembrando que aqui cantarão é com tio, hein? Porque é futuro, beleza? Com AM é passado, ok? Ou presente. Correr, eu correrei, correrás, correrá, correremos, correreis, correrão. E partir, partirei, partirás, partirá, partiremos, partireis, partirão. Fácil, tranquilo? Essa é a estrutura básica. Óbvio, ainda falta falar para vocês do futuro do pretérito e falta também falar para vocês da formação do nosso querido amigo imperativo, tá? Então vamos lá, vamos falar do futuro do pretérito. Ah, tem o modo subjuntivo todo ainda, desculpa, tem mais coisas. Então, futuro do pretérito, presente do subjuntivo, pretérito perfeito subjuntivo e futuro do subjuntivo, mais ainda o imperativo. Bora lá? Então olha só, além de tudo que a gente já mostrou, tem ainda o futuro do pretérito. Veja só, futuro do pretérito, eu tenho lá, mesma ideia, tá? Terminados em ar, eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Cantaríamos, cantarias, cantariam. Todas as desinências, lembra sempre que só vale para verbo regular, beleza? Para os verbos terminados em er, eu correria, correrias, correria. Correríamos, correrias, correriam. Pronto. Fechou também as desinências aqui. E ó, verbo partir, partiria, partirias, partiria, partiríamos, partirias, partiriam. Perceba que em todas as desinências se mantém a vogal temática da conjugação, tá? Perceba isso. Tanto naquelas anteriores que eu fiz para vocês, quanto nessas aqui, tá? Importante você perceber isso. No verbo regular, vai manter sempre no modo indicativo as desinências e as vogais temáticas dos verbos. Beleza? Show! Agora, nós temos também o modo subjuntivo. Lembra que o modo subjuntivo é uma possibilidade, uma hipótese, né? Algo duvidoso disso acontecer. Para conjugar isso, primeiro, para conjugar o presente do subjuntivo, eu vou mostrar para vocês que você pode utilizar um esqueminha, vamos dizer assim. Ó. Você vai colocar diante da conjugação o que. Porque o que vai estabelecer essa possibilidade, essa dúvida, essa talvez, entendeu? Essa ideia de talvez. Então você vai colocar o que antes, né, da conjugação. Então pensa assim, ó, que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Pronto. Para o presente do subjuntivo, coloca o que na frente e vai te ajudar a conjugar de boas. Olha lá, ó, terminados em er. Que eu corra, que tu corras, que ele corra, que nós corramos, que vós corrais, que eles corram. Partir, que eu parta, que tu partes, que ele parte, que nós partamos, vós partais, eles partam. Pronto. Er e ir são iguais aí as desinências no presente do subjuntivo. Fácil, tranquilo? Ih, não acabou, tem mais, olha só. Pretérito imperfeito subjuntivo também, vamos utilizar um artifíciozinho daquele, vamos utilizar aqui o se, tá bom? Colocamos o se diante da conjugação, ficaria como? Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse. Se nós cantássemos, vós cantasseis, se eles cantassem, tá? Se eu corresse, se tu corresse, se ele corresse. Nós corrêssemos, corresseis, corressem. Se eu partisse, se tu partisse, se ele partisse. Se nós partíssemos, vós partisseis, se eles partissem. Aqui também mantivemos, né, as vogais temáticas de cada uma das conjugações. Tranquilo, fácil, beleza. E para terminar a parte do subjuntivo, lembra, a gente fez um monte do modo indicativo, os subjuntivos são só 3 tempos, e aí eu tenho o futuro do subjuntivo. E o futuro, já começou? Não, ó. Futuro você usa o quando, certo? Diante da conjugação. Olha lá, ó. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar. Quando nós cantarmos, quando vós cantares, quando vós cantarem. Beleza? Show de bola? Estava olhando aqui porque eu achei que eu tinha esquecido uma coisa, mas não esqueci. Ó. Então, verbo correr, quando eu correr, quando tu correres, quando ele correr, quando nós corrermos, quando vós correres, quando vós correrem. Aqui, ó, de novo, evidenciando para vocês as vogais temáticas de cada conjugação. E o partir, quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir, quando nós partirmos, quando vós partirdes, quando eles partirem. Partirdes é engraçado, né? Parece o nome da tia. Ô, tia Partirdes, chega aí. Vamos na casa da minha tia Partirdes comer um bolo. Nada a ver, né? Partirdes. Fechou? Fechou. Porém, ainda preciso falar para você da construção do imperativo, que é nada complexo, você vai ver comigo agora. Então olha só, pessoas, para você construir o imperativo, como que funciona? Primeiro, tem imperativo afirmativo e imperativo negativo.
O que muda nos dois? Primeiro, que imperativo negativo você vai ter o não na frente. Imperativo afirmativo você não tem o não, beleza? Mas, para a construção desses dois tempos verbais, eu preciso ter o presente do indicativo e o presente do subjuntivo. Por quê? Porque a construção do imperativo afirmativo e do imperativo negativo, ela parte dos presentes. Como assim? Primeiro, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo são tempos verbais de ordem, certo? Então, uma ordem para se fazer alguma coisa. Se é uma ordem, primeira coisa, não existe primeira pessoa, tá? Não tem como dar uma ordem para eu mesmo. Quando eu vou dar uma ordem para eu mesmo, ou para mim mesmo, peraí, agora eu me confundi. Não tem como dar uma ordem para mim mesmo. Se eu for dar uma ordem para mim mesmo, como que eu faria? Eu usaria terceira pessoa, do tipo, Noslen, faça isso, entendeu? Então eu estou chamando o Noslen, que sou eu mesmo. Então eu uso uma terceira pessoa. Então não existe primeira pessoa nem no imperativo afirmativo, nem no imperativo negativo. Então, para começar por aí. Bom, a construção do imperativo afirmativo funciona assim. Eu pego a segunda pessoa do presente do indicativo, tu cantas, e eu tiro o S e transmito para cá. Tiro o S e pego essa palavra e jogo para cá. Então, eu vou tirar o S, fica cantar. E outra coisa que acontece no imperativo, eu vou usar os pronomes no final. Canta tu. Beleza? Então, segunda pessoa sem o S para cá. Também a segunda pessoa do plural sem o S. Então, eu vou pegar aqui, ó, cantais, tiro o S e jogo para lá a palavra sem o S. Ficaria cantai vós. Tudo bem? Cantai vós. Show? Até aqui, beleza? Então, eu tenho os pronomes aqui e as palavras ali. Beleza, até aí nenhum problema. Para a construção da terceira pessoa e das outras pessoas, primeira e terceira do plural, eu vou lá no subjuntivo. Então eu vou pegar aqui, ó, terceira pessoa do subjuntivo, cante, trago para cá. Então eu vou pegar o cante e vou jogar lá para o imperativo afirmativo. Fica aqui, ó. Cante, só que em vez de usar o ele, eu vou usar o você, tá bom? Cante você. Beleza? Então tá lá, cante você. A primeira do plural também vem daqui. Então vem cá, primeiro do plural, vem daqui. Fica lá, cantemos nós. Cantemos nós. E a terceira do plural vem daqui também. Cantem. Cantem. Em vez de usar o ele, eu uso vocês. Vocês. E aqui nós temos, então, os pronomes depois do verbo. E também veio daqui a terceira pessoa do plural. Então, o que acontece? Para a construção do imperativo afirmativo, pego a segunda pessoa do presente sem o S, canta tu, cantai vós. Beleza? Pego a terceira do singular, a primeira do plural e a terceira do plural, lá do imperativo afirmativo e trago para cá. Cante você, cantemos nós, cantem vocês. E aí, construir a conjugação do imperativo afirmativo. Canta tu, cante você, cantemos nós, cantai vós, cantem vocês. Para a construção do imperativo negativo, eu pego todas as pessoas daqui. Então não tem a primeira, vem essa, vem todas essas aqui e vem essa também. Ficaria como então? Ficaria assim, ó. Não cantes tu, não cante você. Não cantemos nós. Não canteis vós. E não cantem vocês. Certo? E aí eu construí tudo aqui para você. Então, não cantes tu, não cante você, não cantemos nós, não canteis vós, não cantem vocês. O imperativo é igualzinho o presente subjuntivo, só com o não na frente e o pronome no final. E assim, nós temos a construção do nosso imperativo. Fechando por tudo de uma vez, por todas, a parte dos verbos, parte 2. Temos ainda a parte 3 e ainda algumas palavrinhas especiais.
Muito bem, parte final de verbos agora para a gente finalizar, arrematar. A gente começa falando de vozes verbais, você sabe, é simples, é tranquilo. Já falamos bastante disso em outros momentos. Só estou agora para poder arrematar mesmo uma vez por todas com vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Então, quando eu falo de vozes verbais, tem que lembrar que o verbo tem vozes, pode ser ativa, passiva ou reflexiva. São as 3 vozes do verbo. Lembrando que na reflexiva tem a possibilidade de ter uma ramificação para a voz reflexiva recíproca, que é aquela quando eu tenho sujeito composto, ou pelo menos aí é um sujeito plural. Já vou mostrar para você também isso aí. Então vamos lá. Voz ativa. O que acontece na voz ativa? Voz ativa, o sujeito é quem faz a ação, beleza? Então tá bom. Se o sujeito faz a ação, vamos lá. Ele realizou o trabalho. Bom, ele realizou, tá aqui o meu verbo, certo? O meu sujeito tá aqui, né? Que é o ele. O ele é meu sujeito, tá tudo bem. E aí eu olho para você e falo, olha, ele realizou o trabalho. A ação do sujeito sobre o trabalho. Tudo bem, tranquilo? Voz ativa. Todas as vezes que o sujeito age na oração, voz ativa. Ufa, tranquilo, de boas. Agora, a voz passiva. A voz passiva, ela é quase que o contrário. O que acontece? Na voz passiva você vai ter o sujeito sofrendo a ação. Então o sujeito é quem sofre a ação, e não quem faz a ação. Então se você inverter essa posição das coisas, né, botar o trabalho como sujeito e jogar o sujeito para ser o agente dessa oração, mas fora da posição de sujeito, a gente cria essa voz passiva. Então se eu fizer um X assim, ó, você vai ter essa construção, ó. Trouxe para cá o trabalho, trouxe para cá por ele. Então quando eu fiz essa inversão para manter a ideia de que quem age ainda é ele, eu tive que botar uma locução verbal, ó. O trabalho foi realizado por ele. Ó, foi realizado, minha locução verbal. O trabalho se transformou agora no meu sujeito, tá? O trabalho é o meu sujeito. Professor, mas como assim, ó? Quem realizou o trabalho? Ele. Quem foi realizado? O trabalho. A pergunta sempre pro verbo, quem? Isso vai te ajudar a encontrar o sujeito. E por ele? Por ele, nada mais é quem continua agindo sobre o trabalho, certo? Ele continua agindo sobre o trabalho. O trabalho agora é sujeito, sofre a ação, por isso voz passiva, mas isso aqui é o meu agente da passiva, porque é o termo que age na oração passiva. O termo que age na oração passiva eu chamo de agente da passiva. Tranquilo, sem nenhum segredo também. Então perceberam que eu fiz um X? Marquei um X, né? Xuxa, tá, que seja. Vai jogar esse sujeito para ser o agente da passiva e o trabalho vira sujeito, colocando uma locução verbal, mantendo o mesmo sentido através disso. Show, maravilha. A voz reflexiva, essa aqui é aquela que eu tenho o sujeito sofrendo e fazendo a ação, ou seja, ele sofre e age a ação sobre da oração, né? Então é tudo para direção desse sujeito. Ok. Robert feriu-se. Muito bem. Cadê meu verbo? Meu verbo está aqui, ó, ferir. Esse é meu verbo. Robert é o meu sujeito. Quem feriu-se? Robert. Sujeito. Mas vocês concordam que a ação do Robert, ela acaba, devido ao uso desse C, retornando para ele? Então eu tenho o sujeito agindo e sofrendo a ação. Então aí eu tenho uma ação que é reflexiva, porque ela reflete sobre o próprio sujeito. Eu falei para vocês, agora há pouco, que a voz reflexiva pode ter uma variação, que é a voz reflexiva recíproca. O que acontece? Na voz reflexiva recíproca, eu vou colocar aqui embaixo, ó, reflexiva recíproca, tem uma ideia de reciprocidade, que é interna ao sujeito. Então, olha só, vou colocar aqui, os amigos abraçaram-se. O que acontece aqui? Nessa situação, eu tenho meu verbo, que está aqui. Eu tenho essa partícula C de novo aparecendo aqui, tá? Eu tenho o sujeito, os amigos. Esse é meu sujeito. Agora, concordam que quando eu falo os amigos abraçaram-se, eu tenho uma ideia interna?
é como se um abraçasse ao outro em reciprocidade. Aqui, ó. Reciprocidade. Então eu tenho uma sensação de que a ação sai do amigo, que é o sujeito, vai para o verbo e através desse ser ela volta e fica interna ao sujeito. Mas isso só ocorre porque esse sujeito aqui está no plural. Então só vai ocorrer a voz reflexiva recíproca com sujeito plural ou ainda se fosse sujeito composto por pelo menos 2 elementos. Se fosse lá, João e Carlos abraçaram-se. João e Carlos abraçaram um ao outro. Então, o que acontece? Para que ocorra a voz reflexiva recíproca, o sujeito tem que ser composto ou plural. Senão, não ocorre. Tudo bem? Isso é importante. Essa voz reflexiva recíproca pode aparecer. Dependendo da questão, a questão pode cobrar a voz verbal, e aí você vai ter que identificar reflexiva e recíproca. Pode ser que na questão tenha só recíproca, tá? Se tiver reflexiva e depois recíproca, vai dar ruim, tá? Tem que estar na questão assim, voz ativa, voz passiva, voz recíproca. Se tiver só recíproca, você marca recíproca, caso seja esse caso aqui, tudo bem? Se por acaso for isso aqui. Ou ainda, pode cobrar a função deste C, que é uma outra situação bem importante. Eu tenho esse C aqui e tenho esse C aqui, ó. Qual é a função desse C? É um pronome reflexivo, tudo bem? E aqui é um pronome reflexivo recíproco, tudo bem? Então tem que estar ligado nisso, tanto isso quanto isso tem que estar ligado, pode ser cobrado também na prova. E eu tenho uma outra situação, que é em relação à voz passiva. A voz passiva ela pode ser chamada de voz passiva analítica, que é esse caso aqui, com a locução verbal, tá? E eu posso ter a voz reflexiva sintética. Lembra? Todas as vezes que eu falo sintético é reduzir, sintetizar, juntar, beleza? Então, voz passiva sintética, quando eu sintetizo o meu verbo. E para sintetizar o verbo, eu também tenho que utilizar o pronome ser. Olha aqui, ó. Compraram-se roupas novas. O que acontece? Eu tenho meu verbo? Tenho. Tá aqui meu verbo. Compraram. Beleza. Eu tenho o ser aparecendo aqui também, ó. Só que eu pergunto qual é o sujeito aqui. Eles compraram-se? Não. Quem compraram? Roupas novas. Roupas novas é o sujeito. Olha que louco. Oh, caiu até minha caneta aqui. Ó, roupas novas é o sujeito. Certo? Esse é meu sujeito. Porque, na verdade, qual é a informação que eu tenho? Roupas novas foram compradas. Só que eu não estou usando a locução verbal aqui, porque eu estou usando um verbo só com o pronome ser, fazendo com que eu tenha uma voz passiva sintética. Roupas novas foram compradas, ou compraram-se roupas novas, é a mesma informação. Então aquilo lá é meu sujeito. Se eu fosse colocar na voz passiva analítica, ficaria roupas novas foram compradas. Que daí volta a esse caso da locução verbal aqui. Então cuidado, voz passiva analítica com locução verbal. Voz passiva sintética com pronome ser junto ali. Como é que eu chamo esse pronome ser? Se aqui embaixo eu chamei de pronome reflexivo, aqui, como que eu vou chamar? Eu vou chamar de partícula ou pronome apassivador. Porque ele auxilia na voz passiva. Tudo bem? Professor, nossa, quanta função tem esse ser? Se acalme. Vai ter uma aula só para ele, tá bom? Daqui a pouquinho a gente fala só sobre o uso da palavra ser, só sobre o uso da palavra aqui, tá bom? Então tá aqui, vozes verbais, resume-se praticamente a isso aqui. Não tem muito segredo, é só você saber trabalhar, identificá-las e também invertê-las quando precisar inverter. Trocar o tipo de voz que você tem em relação ao verbo. Não tem segredo, é só você praticar várias vezes. Mas, obviamente, que para finalizar a parte de verbos, eu preciso falar disso aqui, chamado correlação verbal. Essa relação é muito importante. A correlação verbal tem a ver diretamente com o sentido atribuído aos verbos e com o tipo de verbo que eu utilizo com outro verbo. Por exemplo, se eu utilizei um verbo no presente indicativo, que outro verbo eu posso utilizar além de verbos do presente indicativo? Existe uma correlação, uma relação lógica de sentido para os tempos verbais. É isso que trata a correlação verbal. É a lógica de sentido para os vários tempos verbais que existem. Então, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Correlação verbal. Veja só, eu tenho aqui ó, uma correlação presente do indicativo mais
presente do subjuntivo. Ou seja, eu posso utilizar verbo no presente indicativo com verbo no presente subjuntivo na mesma estrutura. Isso existe uma correlação, existe uma lógica de sentido. Existe uma demanda, não, né? Existe uma lógica na construção do texto. Então, por exemplo, aqui, ó, espero, ó, presente do indicativo, por aqui presente do indicativo, que você resolva, ó, resolva, presente do subjuntivo. Então, eu espero que você resolva, que ele resolva. Lembra que eu falei que para conjugar o presente do subjuntivo você coloca o que na frente? Ó? Esse que aqui força o uso do subjuntivo aqui. Sacaram? Isso é uma correlação verbal. Espero que você resolva o exercício. Então não posso falar espero que você resolve, por exemplo. Espero que você resolva. Tem uma lógica, porque presente indicativo e subjuntivo podem coexistir na mesma oração. Sacaram? Melhor, no mesmo período, não na mesma oração, no mesmo período. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, mais uma? Mais uma correlação verbal. Ó, pretérito imperfeito do indicativo. Vou até fazer um círculozinho nesse maisinho aqui para ficar bem destacado. Ó. Mais pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá? Então, pretérito imperfeito do indicativo mais pretérito imperfeito do subjuntivo. Os dois pretéritos imperfeitos. Esperava, ó, pretérito imperfeito do indicativo. Esperava que você resolvesse. Ó, resolvesse é imperfeito. Se eu resolvesse, se tu resolvesse. Você resolvesse. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, os dois pretéritos juntos no mesmo período funcionam também. Maravilha isso? Tá sacando que eu estou construindo períodos compostos aqui, colocando verbos que são equivalentes na relação lógica de sentido temporal? Olha que bonito isso, hein? É isso que eu estou fazendo aqui. Outro exemplo para você, olha lá, presente do indicativo, mais pretérito perfeito composto do subjuntivo. Esse tempo aqui é um tempo que a gente quase não vê, mas ele existe, tá? Então vamos lá. Espero, de novo está aqui, o espero, presente do indicativo, está grifando já para você aqui, presente do indicativo, que você tenha resolvido, olha a locução aqui, ó, do tempo composto, tenha resolvido. Tenha resolvido, vai trabalhar com essa locução aqui. Eu grifei com a cor errada, mas tudo bem. Eu apago e faço de novo aqui, ó. É o vermelho isso aqui. Vai ficar muito escurinho. Pera aí. Tá aí. Tenha resolvido. E aqui é o pretérito perfeito composto do subjuntivo. Beleza? Que no final das contas, se você perceber bem, é basicamente o mais que perfeito, né? Mais ou menos isso aí. Tenha resolvido, resolvera. Funciona da mesma forma. Tá? Interessante, beleza? Ó, presente com o pretérito perfeito composto, ou pretérito mais que perfeito. Tem mais? Tem mais, tem muito mais. Aqui só tem 1, 2, 3, 4. Tem mais 4 além dessa aqui, se eu não me engano. Acho que é 4, tá? Ó, pretérito imperfeito do indicativo mais o mais que perfeito, aí ó, o mais que perfeito composto do subjuntivo. Vamos ver como funciona então. Ó, esperava, pretérito imperfeito, beleza? Esperava, pretérito imperfeito do indicativo, beleza? Esperava que você tivesse resolvido, olha aí, tivesse resolvido. Perceba que aqui tivesse, tá? Tá num tempo que é o pretérito imperfeito do subjuntivo, mas que é equivalente ao mais que perfeito. Resolvido. Tivesse resolvido. Certo? Esperava que você tivesse resolvido. Tá aí, então, o mais que perfeito, composto, subjuntivo. Certo? Também podem coexistir. No fundo, se você perceber, eu tenho aqui o pretérito imperfeito indicativo e o meu auxiliar também está no pretérito imperfeito subjuntivo, ó. Tá vendo? Só que daqui está dando o nome, que é o nome do período composto, né? Mais que perfeito composto. Que no fim das contas é quando você usa o auxiliar no imperfeito do subjuntivo. Sacou? Estou encurtando o caminho para você. Estou encurtando o caminho para você entender isso aqui e não ter mais complexo, ou melhor, não ter mais dificuldade para resolver isso. Então vejam, as correlações verbais, elas fazem exatamente isso. Trabalham
com os vários tempos verbais que podem aparecer dentro do mesmo período de um texto, tá? Então eu tenho lá um período composto, dentro desse período composto eu tenho mais de um verbo, e obviamente cada verbo vai ter que estar em tempos verbais que sejam correlacionados. É nada mais do que isso que eu estou fazendo para vocês aqui. Pessoas, então olha só, para finalizar, para ficar bonitão, as últimas correlações verbais, tá? Então tá lá, ó, futuro do subjuntivo, né? Mais futuro do presente. Futuro do presente. Então vamos lá. Futuro subjuntivo, ó, lembra do quando? Lembra do quando que foi no futuro subjuntivo? Lá, ó. Quando você resolver, então tá aqui, resolver, futuro do subjuntivo, o exercício poderá sair. Poderá é futuro do presente. Então tá lá, ó. Poderá, futuro do presente. Então quer dizer, na mesma oração, posso trabalhar com os dois futuros, do subjuntivo e do presente, sem problema nenhum. Outra relação, aqui, pretérito imperfeito do subjuntivo, mais, deixa eu fazer um mais bonitinho aqui, mais, aí, futuro do pretérito do indicativo. Então tá bom, vamos lá. Se você, ó, lembra que no futuro do pretérito imperfeito do subjuntivo tinha o C na frente, ó. Se você resolvesse, aí, resolvesse, é o meu pretérito imperfeito do subjuntivo. O exercício poderia sair. Olha lá, poderia é o meu futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Então, o meu pretérito imperfeito com o futuro do pretérito se encaixam também na mesma oração. E ainda eu tenho aqui, ó, pretérito mais que perfeito composto subjuntivo. Jesus, vamos lá. Pretérito mais que perfect composto subjuntivo mais o pretérito perfeito do indicativo. Então vamos lá, aqui, bonitão. Show, maravilha. Olha só, embora tivessem resolvido o exercício, e aqui eu tenho, ó, tivessem resolvido, tenho a minha locução, tá bom? Locução verbal, que é, ó, tivessem resolvido. Perceba que o tivessem, ele equivale ao pretérito imperfeito, tá? Do subjuntivo. Tivessem resolvido o exercício, não puderam sair. Olha lá, puderam sair. Mesma ideia aqui, certo? Vamos marcar só o puderam para ficar mais fácil para visualizar? Peraí. Aqui, ó. Puderam, que é o meu pretérito perfeito. Sacaram, então, que eu tenho aqui uma locução verbal com o pretérito imperfeito subjuntivo, que chama-se pretérito mais perfeito composto subjuntivo, mas no fim das contas é a mesma coisa que o pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá de boa, sossegadão. Pretérito perfeito, tá lá. Sacaram isso? E olha só, esses dois na mesma oração cabem. A gente faz isso aqui muito que meio que no feeling, né? Na sensação de, isso tá legal. Mas aqui eu tô dando a regra como funciona, para você entender essa regra. Então vale a pena você reler bastante esse material, tem um material que está cheio de coisas bacanas, e obviamente se você quiser aprofundar, tem a gramática, professor Nozen e Giancarlo Bonato, gramática viva, bonitona aí do Alphacom, beleza? Ó, pretérito, vamos lá, pretérito mais que perfeito do subjuntivo, mais o futuro do presente composto do indicativo. Então vamos lá, se é composto já sabe que vai ser locução, né? Então tá aqui, ó o C de novo aqui, ó. Se ele tivesse resolvido, tá aqui essa estrutura, certo? Da minha locução verbal, que é a mesma aqui de cima, tá? Se ele tivesse resolvido o exercício, poderia ter saído. E aqui, ó, é tudo isso a minha locução, porque eu tenho um tempo composto. E aí eu tenho 3 verbos, né? Porque eu tenho o tempo composto aí. Poderia ter saído. Mais uma locução verbal no tempo composto. Como eu falei para você, provavelmente a gente faça isso meio que de forma meio do feeling, assim, sabe? Tá, não, entendi, saquei como que funciona, como que é a dinâmica disso. Mas aqui você tem a regra. Com a regra fica muito mais fácil de você visualizar, de saber como que pode acontecer, como que você pode colocar o seu olhar sobre isso. Então, o grande lance da regra é você saber a regra, mas não deixe também de praticar para você sentir esse feeling. Vamos fazer exercício de verbos para a gente finalizar? Bora ser? Vamos lá. Exercício de verbos, vamos para a tela. Muito bem, pessoas, então vamos lá, vamos resolver essa questãozinha bonitinha aí que diz o seguinte, olha lá. Há movimentação intensa de empresas privadas na direção do uso de biometrias. Ok. E a pergunta é, a palavra sublinhada na sentença é um verbo? Então olha só que bonitão. Primeiro, ele já está dizendo aí
que é a palavra sublinhada, é um verbo, né? Então tá aqui o verbo que eles grifaram. E aí, vamos lembrar, né? Verbo haver é esse verbo bonitão que tá aí. Verbo haver, ok. Verbo haver. Agora, ele é invariável em tempo composto? Não, ele não é um tempo composto, então tá falso essa aqui. Não pode ser essa. Beleza. É abundante? Vamos lembrar o que é verbo abundante? Tem mais de um particípio. Verbo haver é abundante? Não, não é abundante. Não tem mais de um particípio. É havido, acabou. Então, que está no presente do subjuntivo. Lembra da conjugação do verbo haver? Eu, ei, tu, has, ele, há. Verbo haver, assim, desse jeitinho, é a terceira pessoa do singular. Então, não, do presente, né? É do presente, sim, tá certo? Mas é do presente do indicativo, certo? Não do subjuntivo, tá errado. Sobrou o quê? Sobrou impessoal. E aí você vai lembrar daquilo que eu falei para você várias vezes repetir. Verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, fica na terceira pessoa do singular e não tem sujeito. Verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, fica na terceira pessoa do singular e não tem sujeito. Resposta, letra D. Letra D, bonitona. Olha só, se você soubesse, não, você sabe. Você sabendo disso que eu falei agora, verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, fica na terceira pessoa do singular e não tem sujeito, você resolve isso já batendo o olho de cara. Você gasta 10 segundos, é o tempo de ler o texto e já acertar a questão. Muito fácil, né? Maravilha? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Próxima questão, bonitona, tá aí. De novo o verbo haver aparecendo para nós aí, ó. É a frase em que que a forma verbal está empregada com sentido idêntico ao do verbo haver. Então, vamos lá. A lista traz funções não exigidas nas empresas há 5 anos. Olha só, aqui o verbo haver está ligado a 5 anos. E aí, olha só, todas as vezes que o verbo haver estiver ligado a tempo, beleza? Verbo haver ligado a tempo, ele sempre se refere a tempo passado, tá bom? Então, há 5 anos quer dizer 5 anos atrás. Então, por isso que falar assim, há 5 anos atrás é um pleonasmo, porque há do verbo haver 5 anos já quer dizer atrás, passado, beleza? Então, você não precisa usar o atrás. Então, há 5 anos é igual a dizer 5 anos atrás. Ou você escreve o atrás ou você escreve o verbo haver, tudo bem? Os dois juntos não funcionam, ok? Então, vamos lá. A primeira alternativa diz assim: há de tudo um pouco naquela feira de tecnologia que visitamos com o pessoal da empresa. Daí, letra B. Há cerca de um mês, o documento foi encaminhado ao departamento responsável. Letra C. Há que se realizar uma série de ajustes para que as reformas sejam implementadas. Letra D. Há 50% dos trabalhadores que já fizeram cursos para ampliar suas capacidades digitais. Letra E. Há um prazo de 2 meses para a construtora terminar a obra sem que seja multada. Então vamos ver. Na letra A diz assim, há de tudo um pouco. Esse há equivale a existir, tá? Então existe de tudo um pouco. Então aqui é no sentido de existir, tá? Não é no sentido aí de tempo transcorrido, tá? Não é no sentido de tempo passado, tá? Tempo passado, né? Então vamos lá, não pode ser letra A então. Letra B, há cerca de um mês o documento foi encaminhado para... Opa, cerca de um mês quer dizer que é tempo passado. Será que temos resposta? Vamos ver a letra C. Há que se realizar uma série de ajustes para que as reformas sejam implementadas. Então, há no sentido de acontecer, é preciso fazer, né? Então, não é nesse caso aqui. Letra D. Há 50% dos trabalhadores que já fizeram cursos. Aqui no sentido de existir, né? Existem 50% dos trabalhadores que já fizeram isso. Então, também é no existir, não pode ser essa. E a letra E. Há um prazo de 2 meses para a construtora terminar a obra sem que seja multada. Então, há um prazo de 2 meses, cuidado, aqui você pode cair numa pequena bobeirinha, hein? Porque você vai ver aqui, ó, 2 meses. Dá a sensação de tempo? É, mas quando ele está dizendo há um prazo, esse há se refere a um prazo. Quer dizer, há um prazo quer dizer que existe um prazo, certo? Existe um prazo de 2 meses para a construtora terminar, ou seja, esses 2 meses é tempo futuro. É o tempo que a empresa vai ter para terminar a obra. E não é tempo passado, como nós conhecemos aqui o uso do verbo haver. Então, cuidado, hein? Essa letra E era para confundir a galera.
Então aqui existe um prazo de 2 meses para a construtora terminar a obra. Então ele tem 2 meses ainda para concluir essa obra. Por isso que não pode ser essa, mas essa questãozinha aqui podia confundir sua cabeça, tá? Então não é essa, porque o sentido não é o mesmo, e a resposta está aqui, bonitona, letra B de bobinho. Ah, meu Deus do céu! Pessoas, sacaram? Fácil, tranquilo? Quando você entende especialmente o uso dos verbos, esse verbo haver que vai aparecer tantas vezes para nós, aparece muito em prova, muito, tem que estar ligado no verbo haver, ele vai aparecer de várias formas, essa aqui é uma delas, existem outras formas que a gente pode encontrar, a gente tem que dominar bem. O verbo haver também pode substituir o verbo ter, por exemplo, né? Há estado, tinha estado, tá? Dá para tomar cuidado com isso, porque existe, né? O havia feito, tinha feito, substituir o haver por ter, também tem essa possibilidade, que não é o mesmo que nós usamos agora nessa questão, que é o verbo haver referente ao passado, né? Tempo transcorrido. Também, se o verbo haver tiver relação de tempo transcorrido, ele também é impessoal, fica a terceira pessoa do singular e não tem sujeito. Isso é importante você lembrar. Maravilha? Tranquilaço? Estamos bem? Muito bem. Eu vou pegar aqui só para não esquecer. Vocês não esqueçam. A gramática viva tá aí, vai te ajudar, certo? Até mais, valeu!